Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Tarot Secrets lado B. Vamos lá, então, ver aqui uma mesa aberta da espiritualidade para vocês. O que a espiritualidade quer falar para você relacionado aí a qualquer coisa, tá? Vou deixar aberto, já que é o lado B, vou deixar que a espiritualidade fale sobre o que quiser, tá bom? Então, vamos ver aqui. Vou usar esse oráculo primeiro, depois a gente faz uma leitura dinâmica em que eu vou fazendo perguntas, tá? Que me der vontade de perguntar e que eu acho pertinente aqui para a leitura, tá bom? Então, o que a espiritualidade quer contar para vocês que vão chegar aqui nessa leitura hoje, tá? Carta aqui da Justiça, ó, no fundo. Fachada, negação. Essa carta da fachada fala de você colocar aqui, tipo, passar uma impressão, né? Tipo, diferente do que você tá sentindo, agradar as pessoas, motivos escondidos, comportamento estranho, não enfrentar a verdade, deixar alguma coisa, né, de lado, assim, tipo, ignorar algo, se recusar a ceder e se contradizer, tá? Aqui, gente, eu vou deixar a espiritualidade falar aqui um pouco mais, mas aqui eu sempre podem estar falando de vocês ou de alguém próximo a vocês, tá? Alguém, você ou outra pessoa que pode estar aí fingindo, que está sentindo uma certa coisa, até para si mesmo, tá? Pode estar se enganando, tipo, ai, não, eu tô bem, ou então tá tudo certo, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, mas no fundo não é isso que está acontecendo, né? Você ou essa pessoa tá fingindo que não vê, tá em negação em relação aos próprios sentimentos, a algo que está acontecendo, a alguma coisa, alguma verdade, né? Tá tentando não ver, não aceitar, sabe? Isso. Questões legais, divórcio, pode ter a ver com justiça especificamente, né? Algum rolo aí. Ou pode ter a ver ali em relação a outra pessoa. Alguém pode estar tendo uma atitude que não é muito legal e tá ali meio que fingindo que não vê, sabe que não é legal e tá fingindo que não vê, que não enxerga, sabe? Tipo, para não assumir a responsabilidade. Ou para não dizer, realmente eu tô vacilando. Às vezes as pessoas fecham os olhos e fingem que não estão vendo para poder continuar fazendo o que querem fazer. Então vamos ver do que a gente está falando, de quem, se é de você ou se é de outra pessoa, ou se pode ser as duas coisas, tá? Do que a gente está falando aqui. Primeiro, vamos clarificar do que a gente está falando. Rainha de espadas. Eu sinto que a gente tá falando de vocês mesmos, tá? Nove de copas. Rei de ouros. Ou de copas. Cavaleiro de copas. Nove de paus. Pagem de espadas. A gente pode estar falando. Não, mas aqui também tem a possibilidade de outra pessoa. Enfim, sobre algo que se quer muito, tá? Eu sinto que tem um desejo, um sonho, alguma coisa que eu sinto principalmente de vocês. Eu vou falar como se fosse pra vocês, tá? Mas se vocês acharem que eu tô falando de outra pessoa próxima a vocês e tal, adaptem. Mas eu vou falar como se fosse pra você, tá? Então, vocês podem desejar algo ou ter um sonho, né? De alguma coisa assim muito forte, muito importante, algo que importa para você profundamente, ou que você ama muito, é um sonho ou alguma coisa que você deseja demais, sabe? Eu sinto que é alguma coisa muito próxima do seu coração, né? E mas talvez vocês estejam cansados, sabe, de esforço, de se empenhar. Exatamente, vocês podem estar um pouco desmotivados, frustrados, sem aquela energia para fazer as coisas acontecerem. Então você pode estar dizendo para si mesmo que você nem quer tanto assim. Essa coisa ou esse sonho, sabe? Quando você tá tão cansado, tão frustrado que você chega assim, ah, é isso mesmo, eu nem quero mesmo, nem queria mesmo, né? Aquela coisa de criança, eu nem queria mesmo. Então você pode estar numa energia desse tipo, sabe? Eu sinto que é algo que já foi muito importante pra você, ou foi tudo que você sempre quis a vida inteira, sabe? É algo assim que
já dura, já vem, pode ser um sonho de criança, pode ser um desejo de, sabe, desde sempre, que você sempre teve, mas você tá numa energia de rainha de espadas muito racional e emocionalmente cansado ou cansada, né? Ó o 9 de paus, o 7 de paus. Você pode estar ali meio tipo, ai, que cansaço, né? Não aguento mais, tá? Você pode estar tipo, ah, eu vou. Pra que que eu vou ficar colocando esperança, né? Pra que que eu vou ficar torcendo ou, enfim, criando expectativas sobre um sonho, uma coisa que nunca vai acontecer, ou então que vai demandar muito esforço, muito trabalho, e eu não tô com paciência, eu não tô com energia para fazer isso acontecer, ou então, tipo, para me arriscar, sabe? A envolver em situações que podem me fazer sofrer ou me decepcionar novamente, para que que eu vou continuar insistindo nisso? No fundo, você pode pensar essas coisas. E aí, no seu consciente, a mensagem que vem é: ah, mas eu acho que eu nem quero mesmo tanto assim, né? Então, tudo bem eu deixar isso pra lá. Mas a verdade é que lá no seu coração você ainda deseja essa coisa ainda é o seu sonho, tá? Para alguns pode ser algo relacionado a trabalho, carreira, para outros pode ser relacionado à família, pode ser relacionado a um relacionamento amoroso, um casamento, filhos, estrutura, né? Maior, dinheiro, tá? O negócio é porque você já pode ter tentado mil e um caminhos diferentes e a frustração sempre ganha, né? A decepção sempre venceu até então. Então você partiu para essa estratégia de defesa nova, diferente. Tipo, ah, eu acho que eu nem quero mesmo, nem quero mais. Vou ficar me magoando, acreditando nisso, eu vou então assumir para mim que eu não quero mais e uma hora eu acredito nisso, né? Mas a verdade é que às vezes você se pega pensando sobre isso, tá? A verdade é que isso é não ter isso, ou não continuar seguindo esse sonho, ou não continuar acreditando nesse sonho magoa você, né? Traz uma sensação de angústia, pode trazer um coraçãozinho apertado de vez em quando. Logo você deve, assim, quando esses pensamentos, sentimentos chegam, você pode chegar a descartar, né, muito rapidamente esses sentimentos. Tipo, não, tô ótima, tô bem, tô maravilhoso, maravilhosa, não quero saber e tal. Mas no fundo, se você for honesto consigo mesmo, você quer sim, mas você não quer querer isso, porque você já se decepcionou demais, se magoou demais, se frustrou demais por causa desse sonho, dessa coisa, né? Totalmente compreensível, tá, gente? Ok. Adaptem aí para o que você acha que a gente está falando e o que que a espiritualidade quer falar para você sobre isso, né? A gente entendeu sobre o que é a mensagem, mas ok, o que que a espiritualidade quer falar para você sobre isso, então? 7 de espadas, 10 de paus, 3 de copas, o louco, 2 de ouros, rainha de ouros, força, rei de paus, 6 de ouros, 9 de ouros, eremita, 6 de copas. Aqui, gente, me parece o seguinte, que a espiritualidade está falando para você que você está se enganando, né? Claramente. Ó, você está se enganando. Como eu disse, você ainda quer isso. No fundo, você ainda quer. Isso é só uma estratégia, vamos dizer assim, de defesa. Mas você ainda quer, você ainda deseja esse sonho, essa coisa, tá? E eu sinto que a espiritualidade está falando para você que você não deve deixar de acreditar ou continuar se enganando. Na verdade, seria melhor que você continuasse indo em busca desse sonho apesar das dificuldades, sabe? Tipo, seja forte e persista, né? Apesar do caminho ser difícil, ser complicado e de ter muitos obstáculos no caminho e exigir muito esforço da sua parte, não desista, sabe? Eu sinto que eles estão falando aqui para você ser forte. Você é mais forte do que você acha que você é, né? E eu sinto aqui que existem. É como se eles estivessem falando assim, vai, tá na dúvida, vai com dúvida mesmo, sabe? Você não sabe, assim, se você tem receio, né, de estar se enganando, se você tem um receio de,
eu não sei se isso é pra mim, ou se um dia isso vai vir pra mim, mas isso não é motivo pra você desistir, sabe? Eu sinto que ao se enganar, você só tá como se fosse adiando ainda mais esse sonho, porque ele não vai desaparecer, você não vai deixar de querer isso como você acha que deveria fazer. Você vai continuar querendo, você só tá suprimindo essa vontade, esse desejo, né? Então eles falam, tipo, você deveria insistir apesar das dificuldades. Você deve insistir apesar das dúvidas, né? De você não saber exatamente o que esperar, sabe? Como resultado. E eu sinto que a espiritualidade está falando para você que você vai receber o esforço que você colocar, sabe, nessa situação. Tá na hora de você voltar a tentar, voltar a se arriscar nesse sonho, nessa coisa que você deseja. E eu sinto que o universo aqui vai trazer de volta para você, vai recompensar o seu esforço, sabe? Eu sinto que a situação é essa. A espiritualidade meio que tá falando para você voltar a ser como era antes, assim, ou tentar, pelo menos, se permitir, né? Sonhar, se permitir ter uma segurança interna aí que você já teve de que isso um dia seria seu, sabe? Parar de negar e tal, por medo de sofrer, ou por medo de cair, por medo das coisas não darem certo. Eu sinto isso, que você deve insistir apesar das dificuldades. Vamos ver o que mais. Por quê? O diabo, imperatriz, imperador, justiça, pagem de ouros, sete de copas, morte e renascimento, cavaleiro de paus, quatro de ouros, rei de ouros, oito de espadas, temperança. Eu sinto, gente, que um período mais difícil de bloqueio de karma, entre aspas, aí da sua vida, meio que tá acabando ou acabou, sabe? Eu sinto que realmente você pode ter passado um momento bem difícil e que havia meio que uma sensação de estagnação, de bloqueio, de pausa, de tipo, não importava o que você fizesse, as coisas não andavam, não evoluíam, não aconteciam, tá? Mas eu sinto que você tá saindo dessa fase, eu já saiu, né? E as coisas vão voltar a se movimentar, sabe? Eu sinto que você, nesse tempo inteiro, você construiu algo, né? Uma pessoa mais forte. E agora eu sinto que vocês estão mais preparados, sabe? Para fazer o que quer que seja que vocês queiram acontecer, para manifestar isso, para se expor a situações que possam trazer isso de volta para você. Eu sinto que eles estão falando que vocês devem ser mais, né? Como vocês já foram em algum momento. Eu sinto que essa leitura aqui fala com pessoas que em algum momento eram bem teimosas, bem cabeça dura, não desistiam de algo por nada nesse mundo, eram muito focadas e tal. E com as porradas da vida, claramente você foi ali esmorecendo, né? Tipo, se permitindo desacreditar ou em si mesma ou nas situações. E eu sinto que a espiritualidade está falando para você voltar a ser assim, voltar a ser um pouco cabeça dura, voltar a ser um pouco tipo, eu quero, vou conseguir, sabe? Eu coloquei isso na cabeça, eu vou seguir esse caminho. Porque eu sinto que agora é como se os seus caminhos tivessem se aberto, né? Um pouco mais e você fosse receber o que você coloca, o esforço que você coloca na situação. E a chance das coisas saírem como você deseja agora são bem maiores, tá? Não se prender pelo medo, pelas suas inseguranças, sabe? Eu sinto que nesse momento vocês podem estar sendo um pouco dominados por isso, né? Aqui, ou então pensando demais, agindo de menos, tá? E eu sinto que a espiritualidade tá meio que falando assim, realmente, né? Houve um momento muito difícil em que você não recebia o que você plantava, tá? Mas agora me parece que esse bloqueio foi meio que retirado, tá? E você vai colher o que plantar. A sensação que me dá é assim, que é como se fosse um aviso de tipo assim, agora tenta de novo, né? Ser daquele jeito, tenta de novo, dá uma oportunidade de novo, e você vê que você vai ver que você vai colher o fruto que você plantou, tá?
Por um momento não foi assim, mas parece que as portas estão se abrindo agora, né? Depois de um tempo, sabe? Por que que esses caminhos estão se abrindo agora? Mundo. Um capítulo, né? Tá se encerrando aí e um novo tá começando, tá? Na sua vida. Um novo melhor, para deixar claro. Um novo capítulo bem melhor, tá? E chega de você se contentar com menos do que você merece. Chega de você, tipo, falar, ah, não, é isso e pronto, sabe? Pra não correr o risco de querer muito e sofrer muito, né? Eu sinto que a espiritualidade está falando que agora as coisas vão. Nesse novo capítulo, as coisas tendem a funcionar, tendem a dar certo, tanto no trabalho quanto no amor, sabe? Mas você tem que deixar de se contentar com menos do que você sonha, menos do que você deseja, menos do que você merece. Tem que sair dessa energia de estagnação, né, que você se colocou para se proteger, sabe? Ó, aqui eu sinto que esse tempo que você passou assim se protegendo foi importante, tá? Foi importante e foi necessário. Mas está na hora de mudar novamente a perspectiva, está na hora de fazer essa mudança pessoal, está na hora de movimentar a energia de novo. Você precisou ficar um tempo recolhido, recolhida, não sonhar muito, deixar esse sonho, seja o que for, de lado, para se proteger, para focar em outras coisas, mas você amadureceu, cresceu, passou por uma fase difícil, aprendeu, fortaleceu, e agora está na hora de dar o start de novo nessa situação, tá? Tá na hora de sair desse ninho aqui, né, que você construiu para si, para se proteger. Tá na hora de movimentar as energias, sabe? Agora as coisas tendem a funcionar de uma forma mais favorável para você. Porque um ciclo talvez de karma, algo assim na sua vida terminou, e um novo e muito melhor tá começando, sabe? É uma energia em que você pode que você planta agora, você colhe no futuro, você pode fazer planos, eu sinto que os resultados do que quer que você plante vão ser mais rápidos, vão ser mais abundantes, sabe? Você vai ter vitórias aqui, né? Logicamente não vai ser tudo lindo e maravilhoso para sempre. Ainda vão haver decepções e situações difíceis, mas eu sinto que tem muito mais a ver. Agora eu sinto que as coisas estarão muito mais proporcionais. O que você planta, você vai colher, sabe? E eu sinto que se você agora você pode estar numa situação favorável, em que você sente que está protegido, porque está numa situação estável, calma, segura, sem muitos altos e baixos. Às vezes a gente prefere o morno ali para evitar, né, certos riscos, mas eu sinto que vocês já podem estar sentindo uma certa inquietude, ou então que não é o suficiente, ou vocês já podem estar tristes, tá? Então tá na hora de sair disso, sabe? De ousar. Você pode estar agora se sentindo numa posição em que você está estável, está tranquilo, mas já não está sendo mais o suficiente. Foi o suficiente por um tempo, não sonhar, vamos dizer assim, não ousar, mas agora está começando a incomodar. Entendeu? Você está aí do lado de dentro, olhando para fora e sonhando com o mundo lá fora. E esse é um sinal, ó, ouça a sua intuição, o seu sinal para você colocar, arregaçar as mangas e voltar a sonhar, sabe? Voltar a se dedicar ao que você realmente quer, que você deseja. Aí mais na frente tem águas mais tranquilas. A parte mais difícil aí já passou, sabe? Você já passou pelo momento de cura, o momento de, de se proteger. Agora você pode voltar a arriscar, né? Eu sinto que o universo está conspirando mais ao seu favor nesse momento, tá? Então, gente, deixa eu colocar os signos, Sol ascendente aqui. Então, voltem a sonhar, voltem a tentar aí, voltem a se arriscar, sabe? Ainda haverão decepções em algum momento, claro. Mas, assim, as coisas tendem a dar muito mais certo dessa vez do que antes, né? Eu acho que um ciclo bem ruim se encerrou e um novo, melhor, tá começando aí para vocês, tá? Capricórnio, Áries, Aquário, Sagitário, Virgem, Libra. Iniciais, suas graças.
confirmação, né? U, N, H, M, W, R, C, B, K e a última, E ou E, tá? Então é isso que eu vejo para vocês. Se ressoou com você, me conta aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!